Olá, pessoal, boa noite. Mais uma vez aqui, a gente juntos nessa mentoria maravilhosa, né? Vamos continuar falando sobre viver em estado de presença e o tema de hoje é a presença e a criatividade. Vou acelerar porque já demorei para entrar, para a gente não perder muito tempo. Primeiro eu quero fazer um recapitulação da aula anterior. Então, vocês se lembram. A gente falou sobre as duas dimensões. Nós somos duas dimensões, a forma e a não forma. O visível e o invisível, o manifesto e o não manifesto. Então, eu arrisco a dizer que mais de 50% da gente é a não forma. E a maioria das pessoas não tem consciência disso, não estão presentes para essa realidade. Então, elas só conhecem, convivem com a forma. E por não conhecer a não forma, elas, obviamente, acabam ficando presas ao mundo da forma, que significa o quê? Presa aos seus condicionamentos mentais. Cadê? Então, a forma é a consciência do objeto, é aquilo que é físico ou pode até não ser visto a olho nu, como, por exemplo, um pensamento, uma emoção, que também são formas de energia. E a não forma, que o exemplo é o vazio que existe, né? O vazio que está entre os objetos. Então, se você olhar agora ao redor da sua sala, você vai ver aí uma série de objetos. Então, aqui eu vejo quadros, eu tenho copo, computador, mas o que está entre os objetos? O vazio. Então, entre os objetos é onde está a não forma. E, obviamente, a não forma, se você perceber, é o que ocupa o maior espaço. Por isso que eu arrisco dizer que é muito mais de 50% de nós essa dimensão. E por isso a importância da gente se relacionar com essa dimensão, reconhecer essa dimensão, estar presente para essa dimensão. Porque se a gente não tiver presente para essa dimensão, vamos ficar no mundo da mente, no mundo da forma, o tempo todo. E ficar no mundo da forma, Jesus falou, né? No mundo tereis aflição. Então, vai viver aflição nesse mundo da forma. Então, a não forma seria o quê? O reino do céu, que ele mencionou, que Jesus mencionou. Então, a não forma é o lugar aonde a essência está, onde Deus está, onde nós somos a natureza divina. Quando lá no Gênesis está escrito façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, o que ele quis dizer? É isso, é essa não forma, que na real a gente não vê, a gente não tem nem como descrever o que é essa dimensão, o que é essa realidade. As palavras que a gente usa apenas apontam, é como uma placa, mas é impossível de descrever com palavras o que é essa dimensão. A nossa mente ela não tem essa capacidade. A gente não consegue nem entender com a mente, porque a mente ela quer prova, ela quer ver, aquela coisa de São Tomé, quero ver para crer. A mente ela é limitada. Então, nós não podemos querer entender plenamente o que é essa não forma com a mente. Apenas a gente tem que sentir que é.
sentir que é verdade. E tá claro até, né? Se o exemplo do vazio que você tem aí na sua sala, onde você está, isso deixa bastante evidente dessa dimensão onde a gente de verdade está, né? Então, dentro de nós temos o vazio. O que mais tem dentro da gente é o vazio. E às vezes eu ficava mal porque eu me sentia vazio, né? Então me sentindo, tem um buraco aqui dentro de mim, tem um vazio. Eu não sei quem é que nunca se sentiu assim, né? De ter um vazio dentro da gente e a gente não gostava desse vazio. Eu não me sentia bem com esse vazio. Eu precisava preencher esse vazio com alguma coisa. Então, sei lá, eu ligava uma televisão, eu ia dar uma volta, eu ia escrever alguma coisa, eu ia ligar para alguém, eu tinha que preencher, sair, ir no shopping, sei lá, eu tinha que preencher esse vazio com alguma coisa. E a gente, por desconhecer esse vazio, o que é esse vazio, que nós somos também parte desse vazio, a gente fica nessa condição de querer preencher o vazio com coisas. E o que a gente realmente precisa é o quê? É reconhecer o vazio, é sentir o vazio, é se familiarizar com o vazio, é se sentir bem com ele, não mal. Isso é uma chave maravilhosa. Então, não se sinta mal com o vazio, ao contrário, né? A gente tem que até prestar atenção no vazio que existe entre as palavras, porque entre as palavras existe o vazio. Então, eu estou aqui falando, mas entre uma palavra e outra tem o quê? Tem o vazio. E é esse vazio que é o que tem de mais importante na realidade. Preste atenção no vazio que existe dentro, né? Como já falamos, dentro de nós, né? Dentro da gente mesmo. Por isso é importante aqueles exercícios de meditação, né? Então a gente tem as duas dimensões, o manifesto e o não manifesto. A gente percebe, por exemplo, melhor o som depois de um silêncio. No meio de um barulho, imagina, você quer ouvir uma sinfonia, quer ouvir uma música clássica, ou quer ouvir uma música que você gosta, mas tem um barulho danado em volta, você não consegue ouvir aquele som. Ou se você quer ouvir um podcast, você quer ouvir qualquer coisa, quer dizer, a gente precisa do silêncio. Então, assim também é o nosso pensamento. A gente pensa melhor quando a gente está rodeado desse vazio, rodeado desse silêncio. Então, silêncio e vazio é a mesma coisa. Perceber o vazio, perceber o silêncio, estar em silêncio. Cara, tem muita gente que não gosta de silêncio. Ele quer sempre estar agitado, está sempre fazendo de novo alguma coisa. A nossa mente, ela não gosta de ficar parada. Ela gosta de agitação. Ela gosta de movimento. E às vezes a gente pensa que se ficar parado vai ser ruim, não é legal. Não gosto de ficar parado. Não, comigo não. Comigo tem que estar fazendo alguma coisa. Eu não gosto de ficar parado. Só que isso mantém a atividade mental, mantém o condicionamento mental em muita atividade. Isso é bem fora daquilo que a gente está aprendendo aqui e vivendo, que é a presença. Então, pelo menos 50%, né, como eu falei, é a dimensão interior, que é a parte mais importante. Por isso que a gente tem que ouvir a voz na nossa cabeça. Se não houver silêncio, como é que eu vou ouvir a voz? Se não houver silêncio, como é que eu vou entender um evento, um show, como eu falei, né, uma música? Então, assim também é
dentro da nossa cabeça. Se não houver o silêncio, a gente não consegue ouvir a voz da nossa cabeça. O observador, ele é o vazio. Então, ó, o vazio tem o silêncio e o observador. Ou seja, tudo isso é a mesma coisa. Então, quando eu falo que nós temos que observar os nossos pensamentos, da onde que parte isso? Parte exatamente dessa sensação, dessa percepção de que nós somos esse lugar de silêncio, de que nós somos esse vazio. Porque uma vez que eu percebo isso, eu consigo ouvir, eu consigo perceber, notar o meu pensamento. E fazendo isso, notando o pensamento, isso é o que? É a consciência. Então, vazio, silêncio, ser um observador ou testemunha também. Isso tudo é a consciência. Isso é a consciência. É a gente estar ali alerta, como que um observador, uma testemunha. O observador é a não forma e o pensamento é a forma. Então, quando você, como não forma, consciência, você está presente para o pensamento, isso significa, então, que a gente está numa outra dimensão, na dimensão da consciência. O observador, o observado é o movimento na nossa cabeça, que é o que gera a voz da cabeça, né? Então, o observado é a voz, são os pensamentos, são as emoções, e o observador somos nós na realidade, na profundidade, é quem nós somos na essência. O observador é uma dimensão do espaço. Então, nós, como consciência, observadores, nós somos uma dimensão desse espaço. Lembra? Duas dimensões? Então, nós somos essa dimensão. A consciência, ela observa aquilo que se manifesta dentro da consciência. Então, o que que se manifesta dentro da consciência? Os pensamentos, as emoções, as ideias. Então, estar presente para esse movimento é quem nós somos de verdade, para além do nome e da forma. Perceber essa dimensão sem ser essa dimensão é o despertar, lembra? A gente falou isso semana passada, né? Então, quando eu percebo que eu sou esse vazio, que eu sou esse silêncio, que eu sou esse nada, que eu sou esse observador, então eu estou desperto, eu despertei, como Paulo fala, né? Desperta, né? Tu que dormes. A gente sai do sono da mente, do sono do mundo, né? Ser consciência, interpretamos e julgamos. Sem consciência, interpretamos e julgamos via condicionamento mental. Então, quer dizer, quando eu não estou consciente, eu interpreto os acontecimentos, as coisas que estão ao meu redor, os gatilhos aí do dia a dia, baseado no quê? Baseado naquilo que eu estou condicionado. Então eu vou julgar, então eu vou rotular, eu vou ter já talvez muitos preconceitos. Então essa pessoa serve, aquele não serve, isso aqui, essa pessoa sempre esse aqui é flamenguista, então não serve, esse aqui é corintiano, então não serve. E a gente rotula as pessoas, julga as pessoas, por quê? Porque não tem consciência de olhar
o ser, mas a gente acaba olhando aquilo que a gente está condicionado a olhar, aquilo que a gente está acostumado a ver de forma automática. É uma reação automática do que nós somos como persona, né? Como a nossa personalidade. Não, mas a minha personalidade é essa. Não, mas o meu signo é esse. Mas eu sou assim mesmo. Eu sou igual o pai, sou igual a mãe, eu sou. Então, por quê? A pessoa se identificou com aquele condicionamento. E muitas vezes ela não quer nem mudar, né? Ela está tão segura com aquilo, está tão familiarizada com aquele condicionamento que ela nem quer mudar, ela quer permanecer daquele jeito, independente se está aquilo fazendo mal para a pessoa, e ela continua, né? Não há escolha quando estamos dentro do condicionamento mental. Quem escolhe, então, é o nosso próprio condicionamento. Então, se a pessoa está condicionada e ela tem medo, qualquer coisa que desestabilize, ela vai sentir medo. Então, se ela recebe uma nova meta para se cumprir, por exemplo, na atividade dela, isso pode gerar um medo. E se eu não conseguir? Porque ela está condicionada a viver com essa insegurança, a viver com o medo. Então, ela acaba enxergando mais as coisas ruins, negativas, do que as positivas. Então, como é que eu saio dessa? A chave para a vida plena é a presença. O condicionamento, ele nos torna limitados, porque nos tornamos dependentes do armazenamento daquilo que está na mente. Só que a mente é limitada. E se a mente é limitada, indo para o tema da nossa aula, a nossa criatividade também vai ser limitada, porque a gente está vivendo ainda debaixo de condicionamentos. Então, a gente tem que sair dessa matriz. Há um campo de criatividade que vai além da mente e que pode ser acessado através do quê? Da presença. Então, quando eu estou presente, eu tenho acesso aos insights. Sabe aqueles insights que vêm, boom, do nada? Como é que vem isso? Isso vem porque a gente está em presença, a gente está presente. Se não tiver presente, não vem insight. Então, são os insights que recebemos. As escolhas, quando a gente está presente, elas se tornam mais assertivas. Elas, de verdade, são escolhas. Elas não estão condicionadas. Aqui sim eu tenho livre-arbítrio, mas sem estar presente, eu vou repetir. Lembra os pensamentos ira? Que eles são automáticos, involuntários, repetitivos. Eu vou continuar repetindo a mesma coisa. Passamos a entender melhor as pessoas porque a gente retira os rótulos. Então, a gente passa a olhar para o próximo, não mais com aquele olhar, né, com aquele pensamento, nossa, aí não tem jeito, ia ser aí, não muda mesmo. Ao contrário, a gente não mais se apega aqueles pensamentos, aqueles rótulos que a gente tem das pessoas. A gente se torna até mais, assim, ouve mais as pessoas, a gente tem uma capacidade de ajudar mais as pessoas, porque a gente não se envolve com aquilo que são os condicionamentos, né, que a gente estava acostumado. As relações deixam de ser conflituosas por ter liberdade até para pedir esclarecimentos, né? Quer dizer, você não entende uma coisa, você não fica mais preocupado no que vão pensar se você fizer pergunta, né? Você passa a perguntar, você passa a esclarecer, e isso faz com que as relações se tornem mais saudáveis, né? Porque não tem rótulo. Se você, não, se você rotula já automaticamente, então as confusões, os conflitos, as brigas, elas continuam. Mas quando a gente
questiona, quando a gente pede esclarecimento para entender, não para conflitar, isso muda, né? Então, o que é presença? Para resumir, primeiro que ela não se compreende mentalmente, né? A gente quer, às vezes, entender o que é presença, mas a presença ela não se compreende mentalmente. Também não é uma técnica, né? Eu sei que a gente faz exercícios, já dei vários exercícios para vocês e vou continuar dando, mas isso não é uma técnica, porque técnica hoje você tem, amanhã você pode não ter mais. Agora, os exercícios eles contribuem para que eu possa acessar e viver nesse estado de presença. Então, observar a voz na cabeça reduz a voz na cabeça. Por quê? Porque o meu condicionamento ele gera a voz na cabeça. Se eu estou presente, observando a voz na cabeça, o que vai acontecer com a voz na cabeça? Ela vai se reduzir. E reduzindo a voz na cabeça, o que mais acontece? Eu deixo de ser a pessoa insegura, eu deixo de ser uma pessoa indecisa, eu deixo de ser uma pessoa cheia de preocupações, de medos. Eu deixo de ficar sofrendo, de ser insatisfeito. Por quê? Porque eu não sou mais a voz da minha cabeça. Eu sou quem então? Eu sou a presença, eu sou a consciência. E ali então eu acesso, lembra, os estados naturais do ser. Quando eu calo a voz com outra voz, funciona, mas é por um tempo. E não é eficiente, porque não dura muito tempo. Então, eu já usei várias vezes isso, inclusive eu já dei de exercício para vocês fazerem, espero que vocês ainda estejam fazendo, que é o mantra. Lembra? A repetição do mantra, daquelas palavras de afirmação, daquelas palavras de gratidão. Isso funciona, ajuda muito, mas tem um step a mais, que é esse de desenvolver a presença para que a gente não se esqueça, vamos dizer assim, de quem a gente é, para que a gente não se perca exatamente nesse barulho mental, nessa voz da cabeça e, ao invés de presente, se torne ausente. Uma pessoa consciente entra numa esfera muito diferente. Então, é uma realidade. Quando a gente está presente, a gente vê detalhes. Quando a gente está presente, a gente observa coisas que, quando a gente não está presente, a gente não percebe, passa batido. Então, a gente, sabe aquela coisa? Você está ali, mas não está. Então, o que é a presença? É simplesmente estar presente. Ou seja, como eu falei, não dá para a gente explicar com palavras, a gente precisa viver, a gente precisa sentir. Então, estar presente é a própria presença. Então, para que a gente precisa estar presente? Presente para o nosso próprio corpo, porque o nosso corpo ele é um portal da presença. Então, você está presente para o seu corpo, está observando o seu corpo, você está presente para a sua saúde, cuidando da sua saúde, você está presente para a vida, agradecido pela vida, sentindo a vida dentro de você, a energia dessa vida, o entusiasmo da vida dentro de você. Isso é importantíssimo, a gente estar presente. O que mais? Presente para a família, esposa, filhos. Então, tá, quando estiver junto, tá de verdade presente. Tomar cuidado para que os pensamentos de preocupação, de coisas, de negócios, e seja lá o que for, muitas vezes não ocupe tempo e espaço demais e a gente às vezes vai deixando de lado aqueles que a gente ama e que são importantes para a gente. Então, esteja presente para a família, presente quando tiver nas atividades profissionais, fazendo uma coisa de cada vez, com foco,
sem ter mil coisas, né? Às vezes a pessoa trabalha o dia inteiro e ela, no final do dia, ainda fica cansada, ainda reclama que não fez tudo o que tinha que fazer. Mas por que isso? Porque exatamente por ter muita coisa no mesmo dia. Não houve uma priorização, não houve um foco. Então, é aquela história do Pareto, de novo, do 20-80. Tem 20% do que se tem que fazer que representa 80% são as coisas mais importantes que você tem que fazer. Então, uma vez que eu estou presente para isso, eu deixo de gastar tanta energia desnecessariamente e deixo de ficar cansado em demasia depois, né? Até que hoje eu participei de uma reunião e a gente falou sobre essa coisa de cansaço mental. Por que existe tanto cansaço mental? O cansaço mental, ele vem exatamente por falta de presença. Porque se eu estou presente para os meus pensamentos em relação aos desafios que eu tenho que resolver, que eu tenho que agir, acertar, fazer, então esses pensamentos que nos sabotam, esses pensamentos que sugam a nossa força, que tiram a nossa energia, que joga a gente para baixo, ele perde força. Por quê? Porque eu estou observando, eu estou presente para eles. Então, uma vez que você está observando e está presente para esses pensamentos, então eles perdem força para tirar sua força. Então, o que mais está presente? Ainda voltado para o corpo, né? Preste atenção na sua respiração ao longo do dia. Preste atenção na batida do seu coração em alguns momentos do dia. Preste atenção no ambiente. Contemple o ambiente. Vai andar na calçada. Procura observar o ambiente e observar os pensamentos. Então, a presença é o que você é. Então, quem que eu sou? Eu sou a presença. Quando você se vê como presença, então você também está consciente, porque o que, que é a consciência? O que, que é a presença? Somos nós mesmos. Nós somos a presença aqui nesse plano, nesse mundo, aqui na Terra. Então, entender, não entender, mas perceber e sentir faz toda a diferença. Se não tiver presente, vai estar ausente ou perdido. Então, por que eu estou perdido? Pô, estou me sentindo perdido. Por quê? Porque ela está tão identificada com a mente, com o condicionamento mental, com os pensamentos, com o problema, que a pessoa ela se sente perdida. Por quê? Porque ela não está presente para aquilo que ela está pensando. Então ela não sabe o que fazer. Ela está indecisa, está insegura. Por quê? Porque exatamente carece de presença. Não podemos aprender o que já somos, mas apenas ser o que já somos. Então, eu não tenho que aprender a ser, aprender a estar presente. Na verdade, a gente usa aqui palavras, usa exemplos, tudo isso para apontar, mas nós já somos o que nós já somos presença, nós já somos consciência. Exercícios, vou falar já já. E a próxima aula vai ser planejando o futuro com presença. Foi rápido, né? Foi bom, mas eu quero que sobre tempo mesmo para vocês me perguntarem aí, fazer perguntas para a gente poder clarificar essa questão da presença e da criatividade. Quer dizer, a criatividade ela existe porque nós estamos presentes. Como é que você vai ter uma ideia se você está perdido nos pensamentos? Você não vai ter ideia, você vai ter sofrimentos. Então a gente tem que estar atento, observando
aquilo que se passa na nossa cabeça, sem deixar com que esses pensamentos eles me sabotem, eles me coloquem para baixo, porque eu estou presente. Então, se eu estou presente, isso não tem como acontecer. Muito confuso hoje? O que vocês acharam aí?